200 anos da primeira Constituição do Brasil. O evento faz parte das ações desenvolvidas desde o ano de 2017 em comemoração aos 200 anos da Câmara dos Deputados, que se completam no ano de 2026. A moeda comemorativa sob o bicentenário da Constituição de 1824 é uma homenagem aos princípios fundamentais que moldaram e continuam a moldar o país, representando um marco na história constitucional brasileira. Este evento é promovido pela Comissão Especial Curadora destinada às comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados, com a presidência do deputado Lafayette Andrada, com a parceria do Banco Central do Brasil. Neste momento, convidamos para compor o dispositivo de honra desta cerimônia o senhor presidente da Comissão Especial Curadora dos 200 anos da Câmara dos Deputados, deputado Lafayette de Andrada. Convidamos também o senhor diretor de administração, Rodrigo Alves Teixeira, neste ato, compondo a nossa mesa. Convidamos a senhora diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central, Carolina Assis Barros, também representando o Banco Central, assim como o nosso diretor de administração, Rodrigo Alves. Convidamos também para compor esse dispositivo o presidente da Casa da Moeda do Brasil, o senhor Sérgio Perini. Neste momento, solicitamos a todos que se posicionem em sinal de respeito para a execução do hino nacional. As margens clássicas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, esforte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lábaro que ostenta as estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado.
se ergues da justiça com a mão forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podemos sentar? Nós gostaríamos de registrar e agradecer também aqui a presença do senhor Antônio Medina, chefe do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, e também do consultor legislativo José Teodoro Henke. E nós registramos também e agradecemos a presença dos parlamentares e demais autoridades, servidores e convidados. Neste momento, passaremos aos pronunciamentos das autoridades do dispositivo de honra. Ouviremos agora o coordenador da Comissão Especial Curadora, deputado Lafayette de Andrada. Bom dia a todos. Queria convidar os senhores que estão em pé a tomarem assento aqui, que temos ainda espaço para todos. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor diretor de administração, Rodrigo Alves Teixeira, no Banco Central, e a senhora diretora de Relacionamento e Cidadania, doutora Carolina de Assis Barros, no Banco Central, bem como o presidente da Casa da Moeda do Brasil, o senhor Sérgio Perini. Cumprimentar a todas e a todos e falar breves palavras sobre esse ato de hoje. Nós estamos celebrando nessa semana a primeira Constituição do Brasil, cuja réplica tem uma aqui. Exatamente há 200 anos atrás. E aí eu preciso fazer um breve contexto histórico e da importância desse singelo ato de hoje. Em 1822, todos se recordam, o Brasil havia se tornado independente de Portugal. No ano seguinte, num esforço de garantia da soberania nacional, foi convocada a nossa primeira Assembleia Constituinte, no ano de 1823. E a Assembleia Constituinte houve eleições, as primeiras eleições no Brasil, e vieram representantes de todas as províncias, dos estados da época, para fazermos a nossa primeira Constituição. E a Constituição era o símbolo da nossa autonomia, da nossa independência, da nossa soberania. E aquela Assembleia Constituinte estava sendo aguardada com grande expectativa por todos os brasileiros. Era aquele momento em que o Brasil ia registrar efetivamente a sua independência. Era com a promulgação da sua primeira Constituição. A Assembleia Constituinte ela se instalou em maio de 1823. E os trabalhos da Assembleia Constituinte se iniciaram, começaram a votar os primeiros artigos da futura Constituição. Foi produzido um texto base de autoria Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, que era um dos constituintes, ele já tinha participado das Cortes de Lisboa, era um jurista, havia estudado em Coimbra, era irmão do José Bonifácio, patriarca da independência. Ele escreveu o texto base que a Assembleia Constituinte estava discutindo e estava votando. Mas aconteceu um fato histórico interessante no meio da Assembleia Constituinte, ao longo dos trabalhos. No final do mês de junho, lá em Portugal, houve uma contra-revolução. Havia acontecido 3 anos antes uma revolução em Portugal e o rei, Dom João VI, estava numa figura, a partir da Revolução do Porto, o rei ficou em segundo plano, uma figura muito mais decorativa. O parlamento assumiu após essa revolução lá em Portugal. E aí, no ano de 23, lá em Portugal, o rei fez uma contra-revolução e assumiu de novo
os poderes absolutos. Virou o rei que manda de fato. A independência do Brasil, que tinha sido em 22, isso tudo é para chegar aqui na Constituição, mas é interessante aqui a contextualização. A independência que tinha sido em 22 tinha sido logo após aquela revolução lá de Portugal, em que o rei foi meio que afastado e as cortes assumiram, o parlamento português é que assumiu o poder efetivamente, e as cortes lá em Portugal começaram a votar leis contrárias ao Brasil, no fundo fazendo que o Brasil voltasse àquela condição de colônia antiga. Isso é que revoltou os brasileiros, obviamente, e esse que foi a grande mola motriz da nossa independência. As leis que as cortes de Lisboa estavam votando lá eram muito contrárias ao Brasil. Isso provocou o movimento da independência aqui no Brasil. Em 1823, houve lá em Portugal a contra-revolução. O rei assume de novo o poder. E quando o rei assumiu o poder, isso é junho de 23, a Assembleia Constituinte está acontecendo aqui no Brasil. O rei assumiu o poder e mandou logo uma mensagem para o Brasil, para o Dom Pedro, falou: olha, vocês fizeram a independência porque as cortes aqui tinham tomado conta e estavam, de maneira inteiramente equivocada e insensata, votando leis contrárias ao Brasil. O Brasil que eu amo tanto, ele, Dom João VI, morou aqui a vida inteira, morou aqui grande parte da sua vida, e gostava de fato do Brasil. Então ele mandou uma mensagem ao imperador dizendo: olha, não tem razão para a independência. Vamos voltar ao que era antes, Reino Unido. Mas aqui no Brasil, essa palavra não podia nem ser mencionada. Isso foi no meio dos trabalhos da Assembleia Constituinte. Mas o imperador do Brasil, Dom Pedro I, é filho do Dom João VI, no fundo amava Portugal também. E no fundo não achava má ideia o retorno do Reino Unido. Mas a Assembleia Constituinte era a pedra no sapato. Nós convocamos a Assembleia Constituinte para confirmar a soberania do Brasil. Algo precisava ser feito. Então, para esse projeto de reunificação funcionar, a Assembleia Constituinte não podia terminar os seus trabalhos. E aí, o imperador, então, resolve dissolver a Assembleia Constituinte e manda prender vários deputados, entre eles o próprio Antônio Carlos, que tinha sido o autor do texto, os seus irmãos, os Andradas, foram todos aqueles que eram muito entusiastas da independência. O imperador mandou para o exílio, porque o projeto era realmente da reunificação. Bom, o fato é que a Assembleia Constituinte encerrou seus trabalhos e o Brasil ficou sem Constituição. E aí, esse episódio da dissolução da Assembleia Constituinte causou um mal-estar muito grande aqui no Brasil. E no Rio de Janeiro, a sede do governo, a sede da corte, havia uma população de portugueses bastante expressiva, e esses portugueses todos começaram a envolver o próprio imperador, e gostando dessa ideia de reunificação, mas era uma pequena minoria no Rio de Janeiro. No resto do Brasil todo, ninguém imaginava e nem falava em reunificação. Mas o impacto foi tão grande da dissolução da Constituinte, e ficou no ar um pensamento de que, será que o imperador vai resolver ser agora um ditador absolutista, sem Constituição? E aí o imperador, Dom Pedro I, para pelo menos tirar essa má interpretação do ato dele, falou: não, eu não quero ser um imperador absoluto, eu quero ser um imperador constitucional, como eu sempre disse, e tinha falado várias vezes. Então ele mandou rapidamente fazer uma Constituição. Convocou um conselho de juristas, de notáveis ligados a ele, e os incumbiu de fazer a Constituição do Brasil. E eles, então, pegaram o mesmo texto que a Assembleia Constituinte estava discutindo, estava votando, estava elaborando, já existia um texto base. Eles pegaram aquele texto base, fizeram algumas adaptações, e aí escreveram a nossa primeira Constituição, que é a Constituição do Império, a Constituição mais longeva que nós tivemos, a Constituição de 1824, que nós estamos hoje celebrando os seus 200 anos. Qual a importância dessa Constituição? Essa Constituição, ela trouxe, além da soberania do Brasil, da nossa independência, mas ela trouxe ali princípios
que à época eram extremamente modernos e que estavam sendo já discutidos na Assembleia Constituinte, no ano anterior, mas que são princípios que até hoje nós consagramos e respeitamos e aplaudimos. Ali, a liberdade de expressão estava consignada no texto da Constituição, e que tudo isso, recordemos, para aquele momento era uma novidade, era algo extremamente avançado. O mundo inteiro vivia as monarquias absolutas. O rei era o dono, praticamente, do país. O povo não tinha direitos. Quem tem direito é o rei, direito de mandar. Vocês têm direito de obedecer. E ponto final. Então, a nossa Constituição já tinha a liberdade de expressão. Ela falava do tribunal do júri. Nos outros países, não, o rei manda prender, manda matar. Não, nós temos o poder judiciário, teremos o tribunal do júri, que vai decidir sobre as penalidades. O abuso de autoridade estava consignado aqui. A prisão somente após a condenação já estava aqui. Eram todos conceitos extremamente modernos para a época, que o Brasil consagrava e que estavam efetivamente na nossa primeira Constituição, e até hoje nós celebramos esses conceitos, esses princípios. Então, a nossa primeira Constituição, ela teve, além desse atributo de garantir a nossa soberania nacional, de trazer importantes conceitos de liberdades para o cidadão, que não era comum nos outros países do mundo. E a nossa Constituição dava essas garantias todas. E aí, apenas para encerrar aqui essa digressão histórica, uma curiosidade é que depois o Dom Pedro I, na história do Brasil, ele retorna a Portugal e ele implanta lá em Portugal também essa mesma Constituição nossa. Ele faz algumas pequenas alterações, em vez de ser Constituição do Império do Brasil, é Constituição do Reino de Portugal. Faz pequenas adaptações à localidade de Portugal, e passou a ser também a Constituição de Portugal a mais longeva que eles tiveram, que vigorou durante toda a monarquia, com pequenas interrupções, mas até 1910. Então, a Constituição, aí é a grande curiosidade, né? A Constituição, que nasceu da nossa Assembleia Constituinte, que eles que escreveram efetivamente a Constituição, depois o próprio Dom Pedro I utilizou aquele texto e implementou a nossa primeira Constituição, a gente fala Constituição outorgada, a Constituição foi imposta, não houve votações. Na verdade, o Dom Pedro ele teve o cuidado de mandar uma cópia para as câmaras municipais do Brasil inteiro, pedindo sugestões, ou se concordavam ou não. E vieram as respostas que todos concordavam, e passou a ser essa nossa Constituição. A Constituição do Brasil, muito parecida com a Constituição de Portugal, que vigorou lá até 1910. Portanto, a Câmara dos Deputados, e nessa Constituição, não podemos deixar de mencionar, ela cria os 3 poderes no Brasil, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, e também o Poder Moderador, que era reservado ao Imperador. Então, é dela que nasce os 3 poderes, e entre eles o Poder Legislativo. Daí que a criação do Poder Legislativo também celebra esse ano os seus 200 anos, embora a instalação da Câmara dos Deputados e a instalação do Senado só aconteceu 2 anos depois, em 1826, e que a Câmara dos Deputados irá celebrar, então, em 2026, os 200 anos da Câmara dos Deputados. Mas essa é a importância para nós, para o Poder Legislativo. Se nós pensarmos o Poder Legislativo como aquele poder que representa o povo, que representa o cidadão, são 200 anos que a Constituição brasileira cria esse poder e essa representação da sociedade. Portanto, a Câmara dos Deputados agradece muito ao Banco Central do Brasil e também à Casa da Moeda, obviamente, que é quem operacionaliza, participar dessa celebração, criando uma moeda comemorativa dessa passagem dos 200 anos da nossa primeira Constituição. A Câmara dos Deputados, o nosso presidente, Arthur Lira, que não está em Brasília hoje, infelizmente, leva os seus agradecimentos ao presidente do Banco Central, ao Banco Central, por, em conjunto com a Câmara dos Deputados e também com o Senado, celebrarmos os 200 anos da criação do Poder Legislativo e os 200 anos da nossa
primeira Constituição, a Constituição do Império de 1824. Então, aqui, os nossos agradecimentos, né, ao Banco Central pela sua generosidade de participar conosco dessa celebração, lançando uma moeda cujo desenho está no mais absoluto sigilo. Nós vamos poder ver, nem eu tive a oportunidade de ver ainda, o desenho vai ser apresentado aqui agora pelos representantes do Banco Central, celebrando os 200 anos da nossa primeira Constituição. Muito obrigado a todos, obrigado especialmente ao Banco Central e à Casa da Moeda. Bom dia. Nós também registramos e agradecemos a presença da diretora da Biblioteca da Câmara dos Deputados, senhora Janice Silveira. Neste momento, ouviremos o diretor de administração do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, comemorando esses 200 anos, né, da nossa primeira Constituição, e também nos 200 anos da criação do Poder Legislativo. Queria agradecer, né, a presença de todos e já dando aqui meus cumprimentos ao deputado Lafayette, a diretora Carolina, que está aqui também nos acompanhando, né, a Sérgio Perini, presidente da Casa da Moeda, também o Medina, né, que veio do Rio para cá para prestigiar também o nosso evento, que é o chefe do Departamento do Meio Circulante, né. Enfim, então, e já agradecer também a presença de todas as autoridades, né, a imprensa e todos os presentes nessa cerimônia. Bom, eu estendo aqui as minhas saudações também, né, aos demais parlamentares, né, presentes, aos colegas estendo meus cumprimentos, né, aos demais parlamentares presentes, aos colegas do Banco Central que também estão aqui, né, boa parte lá da minha equipe, da DIRAD, acompanhando aqui, o chefe de gabinete André Miller também, e todos os que estão, né, os demais convidados que vieram prestigiar esse evento. Bom, então no dia 25 de março, celebramos os 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Foi a mais longeva de todas até hoje, tendo permanecido vigente por mais de 6 décadas. A sua criação marcou o início de um novo tempo para a nação brasileira que passou a ser regida por um mesmo arcabouço legal. Também instituiu, entre outras coisas, o Poder Legislativo, já na forma bicameral que se consagrou no Brasil até os dias de hoje. O Banco Central tem, entre as suas responsabilidades, emitir a moeda nacional, o dinheiro em espécie que todos usam no seu dia a dia. O Banco Central se vale dessa missão também para celebrar marcos históricos, emitindo moedas comemorativas que registram de forma perene fatos e eventos de grande importância para o país. Para celebrar este marco histórico do bicentenário da primeira Constituição e da criação do Poder Legislativo e contribuir para que ele se torne perene na memória da nação brasileira, o Banco Central está lançando hoje uma moeda comemorativa, homenageando ao mesmo tempo as duas câmaras do Poder Legislativo e o texto legal que lhes deu origem. Presente e passado se encontram nessa moeda que, de um lado, mostra o Palácio do Congresso Nacional, símbolo do Poder Legislativo, que mantém vivo o texto da lei, e, de outro, o livro aberto da primeira Constituição, com a pena como foi escrito 200 anos atrás. A história nos ajuda a compreender o presente e a definir os rumos do futuro. Nossa primeira Carta Magna é um símbolo histórico e fundador da nossa nação. E até hoje, as duas casas legislativas, de deputados e de senadores, que ela institui, atualizam seu texto de acordo com os anseios da sociedade, indicando os caminhos que desejamos rumar como nação para o futuro mais próspero e justo. Por fim, gostaria de parabenizar as equipes da Casa da Moeda do Brasil, representada aqui pelo Sérgio Perini, seu presidente, e também do Departamento do Meio Circulante do Banco Central, né, representado aqui pelo Medina, que se envolveram diretamente no desenvolvimento e na execução deste projeto. A moeda comemorativa tem tiragem inicial de 3.000 unidades e a venda está sob responsabilidade do Clube da Medalha, mantido pela Casa da Moeda do Brasil. Então, para quem quiser adquirir aí, é só entrar no site da Casa da Moeda, né, Sérgio? Já está lá disponível, né, para os colecionadores e quem quiser adquirir a moeda. E muito obrigado a todos. É isso. Muito obrigado. E a partir deste momento realizaremos a entrega da moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil. Convidamos o presidente da Comissão Especial Curadora destinada às comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados, deputado Lafayette de Andrada, para receber a moeda comemorativa das mãos do diretor de administração do Banco Central, Rodrigo Alves Teixeira.
Uma salva de palmas. Nós gostaríamos de chamar todos os componentes do dispositivo de abertura para que façam parte da foto oficial deste evento. Senhoras e senhores, neste momento agradecemos a presença de todos e informamos que o Banco Central doará um exemplar da moeda comemorativa ao acervo da biblioteca desta Casa Legislativa. A moeda comemorativa dos 200 anos da primeira Constituição do Brasil será comercializada no site oficial da Casa da Moeda do Brasil. Agradecemos a presença de todas e de todos e desejamos um excelente dia e neste momento está encerrada esta cerimônia. Está encerrada, mas eu peço a palavra aqui por 3 segundos. Eu quero parabenizar o Banco Central. Ficou realmente uma moeda muito bonita. À frente, como já foi descrito aqui, é o prédio do Congresso Nacional. E atrás uma página da primeira Constituição, escrita a pena. Eu quero aqui parabenizar a Casa da Moeda, parabenizar o Banco Central e agradecer muito por participarem conosco da comemoração dos 200 anos da nossa primeira Constituição. Bom dia a todos.